Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Modern Barber School, a sua escola para barbeiros. E dando sequência aqui às aulas de teoria, para depois vocês irem para a prática mais tranquilos, hoje a gente vai fazer aqui a teoria do social. A teoria do corte social é um pouco mais rápida porque é um corte muito mais simples, um corte muito tranquilo e que você ainda vai pegar alguns no mundo da barbearia, geralmente de pessoas ali dos 650 para frente. As pessoas mais jovens gostam mesmo de fazer um degradê, mas é sempre importante o básico ser muito bem feito. Não adianta nada você saber fazer um degradê top, mas não saber fazer um social que é muito básico. E olha que eu já vi, cara, barbeiro que manja fazer degradê, mas não consegue fazer um social de bom nível. Então, presta atenção na teoria, depois vocês verão no próximo módulo na prática. Então aqui o social ele pode ser considerado como que pode ser considerado um corte social? É o cabelo cortado à lateral com uma máquina. Pode ser máquina 1, máquina 2, 3, 4, 6, 8, independente do tamanho dessa máquina, uma máquina só na lateral, você já pode chamar esse cabelo de social. E daí no topo, esse corte é feito com tesoura. É necessário a gente sempre lembrar aqui de preservar arestas, coroa, para a gente dar um formato mais harmônico ali ao rosto do cliente, deixar um cabelo um pouquinho mais quadrado, mais encaixado, que ele tenha mais facilidade ali de utilizar no dia a dia, beleza? E o corte no topo, como sempre, em ângulos de 90 graus, para que a gente preserve esse formato mais quadrado. Então vamos começar aqui o nosso passo a passo, né? Então você vai desembaraçar o cabelo com a parte grossa do pente. Daí você vai separar o topo da lateral, como a gente já falou ali na aula de degradê, né? Então você vai sempre desembaraçar com a parte grossa do pente, para que não machuque seu cliente. E vocês vão ver isso em todos os cortes, sempre desembaraçando com a parte grossa do pente. Aí a gente vai separar o topo da lateral, vamos passar a máquina que já foi definida lá no começo, através daquela entrevista que você tem que fazer com o seu cliente, para você entender qual é o corte que ele quer. Então você já vai estar definido se ele quer passar uma 2, uma 3, uma 4, a máquina 1. Você vai fazer essa passada de máquina ali de forma que preserve a nossa aresta, que preserve a coroa, fazendo sempre um movimento em C para preservar ao máximo. Depois disso você vai ajustar aresta e coroa. O que seria o ajustar? É como na aula de teoria do degradê, você vai tirar às vezes um volume a mais que ficou, você vai ajustar. Na aula prática vocês vão ver o que seria esse ajustar. Aí você molha o topo, como a gente disse, toda vez que for usar tesoura para corte, você vai utilizar com o cabelo molhado. Se for para texturização, com o cabelo seco. Depois disso você vai utilizar as técnicas em ângulos de 90 graus para fazer todo o topo ali com o tamanho de cabelo já pré-definido lá no começo com seu cliente. Depois de cortar esse topo, você vai fazer o encaixe da lateral com o topo e o encaixe do topete. Num cabelo social, em que a pessoa não vai pentear aquele cabelo todo dia, às vezes ela quer só bater e funcionar, e tá funcional para ela, você pode encaixar as duas laterais. Por quê? Porque o meu cabelo aqui, eu disse na aula passada, que ele é encaixado só nessa lateral. Se eu não pentear esse cabelo daqui para lá, ele vai ficar solto aqui. Por quê? Porque ele não tem um encaixe. Ele está desconectado, ele não está conectado. Então, se eu não pentear, o meu corte vai ficar estranho. Então, se o seu cliente, no começo ali você percebeu e você perguntou, cara, você gosta de pentear seu cabelo, você usa um secador, você usa uma pomada, você entende isso. Se ele falar que não, que ele só dá uma batida no cabelo, você encaixa as duas laterais, porque aí fica tranquilo para ele. Depois de fazer o encaixe do topo e do topete, você vai secar o cabelo, vai fazer texturização. Depois da texturização, você vai ver se possui alguma marca ali, né, entre aresta e coroa ali. Então, possuindo alguma marca, você vai utilizar a tesoura dentada para retirar essa marca.
Aí você vai lavar o cabelo e vai finalizar. E tá pronto. Esse é o corte social. Corte social é um corte para você fazer em 10, 15 minutos. É um corte muito tranquilo. É um corte que antigamente era o corte, como se fosse o degradê, hoje era o social antigamente. Então você precisa entender como fazer e como entregar esse serviço de uma forma boa, de uma forma otimizada para o seu cliente. Não foque só no degradê e também não foque só no social. Consiga entregar um bom resultado nesses dois cortes. E então é isso, vocês verão tudo isso na aula prática, né? Será mais fácil ainda de vocês compreenderem, mas eu gosto de trazer a teoria antes para que vocês tenham essa base teórica. Qualquer coisa que o seu cliente te perguntar, você sabe a teoria do que você está fazendo ali, por que você está fazendo, para que você não faça só por rumo, só vendo a minha aula prática ali e colocando em prática, sem, por que você subiu essa máquina até aqui? Se você não sabe a teoria, você não sabe explicar para o seu cliente, ok? Então aguardo vocês na próxima aula e tamo junto!